Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Hoje eu estou aqui com 3 convidados para lá de especial para a gente conversar sobre muitos temas importantes e necessários. Eu sou o Marcos Guiotti e a partir de agora vamos debater um assunto muito importante com esses meus convidados especiais. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui à minha direita está Breno Almeida, diretor executivo de Mobilização e Formação Sindical Ativa. Tudo bem, Breno? Prazer. Tudo bem, Guiotti, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Para que as pessoas te conheçam um pouco mais, me fale um pouco sobre você, seu currículo, sua experiência. O Guiotti já falou aqui, mas eu vou repetir, né? Meu nome é Breno Almeida. Hoje eu estou diretor de mobilização do Sindipol. Estou na diretoria há 3 anos e meio, mas antes disso eu fiquei 25 anos trabalhando em unidades operacionais da Polícia Civil. E a última unidade, o último local que eu trabalhei antes de me tornar diretor do Sindipol foi na unidade de combate ao crime organizado da Polícia Civil de Minas Gerais, onde eu laborei por 10 anos. Leonardo Dantas, ele é diretor executivo de comunicação e eventos do Sindipol. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você. Eu sou policial civil há 16 anos também, né? Trabalho em Betim desde a minha primeira lotação. Trabalhei no trânsito, trabalhei no centro, nas delegacias distritais que mexem com tudo quanto é tipo de atividade policial. É um prazer estar com vocês. E aqui à minha frente está o advogado Tiago Lenoir. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo, Guiotti. Satisfação enorme poder falar aqui com essa categoria tão seleta que são os policiais civis do estado de Minas Gerais. Cumprimento também o nosso diretor, o Breno, outro diretor também, o Leonardo, e espero que a gente possa fazer um debate aqui bastante proveitoso. E um pouquinho do seu currículo para a gente... Então, eu sou advogado, professor universitário também, mestre em Direito, mestre em Filosofia, tenho especialização em criminologia, política e estratégia, e a única coisa que eu sei fazer na advocacia é trabalhar na área criminal. É uma área que eu estudo tanto na parte prática quanto a parte teórica também. Então, o tema proposto hoje para mim é bastante caro, dá para a gente escorrer bastante. Muito bem, tá vendo aí? Só gente que conhece muito sobre o assunto. Então, se você gostou do tema de hoje, que nós vamos falar sobre organizações criminosas, sobre facções no Brasil e em Minas Gerais. Se você se interessou, pega seu cafezinho, como um bom mineiro que é, e junte-se a nós aqui nesse bate-papo que está só começando. Muito bem, devidas apresentações foram feitas, a mesa realmente de pessoas experientes que entendem do assunto, e o assunto nesse final de ano é tão importante que todo o mundo inteiro comentou sobre ele, foi aquela incursão da polícia do Rio de Janeiro nas favelas, né? E com mais de 100 pessoas mortas, muita gente concordou, muita gente discordou, ou seja, o debate foi colocado na mesa e nós também não poderíamos deixar de entrar nesse assunto. Então, eu vou conversar com você, Breno, para saber a sua opinião sobre isso. Como é que foi para você ver aquela incursão, aquele trabalho, essa repercussão toda que deu? Agiu certo, agiu errado a polícia? Na sua experiência, o que diz? Sim, a gente quando... É um tema polêmico, né? Igual você mesmo disse, tem muita gente que achou correto, muita gente achou incorreto. Mas a gente tem que ter maturidade para fazer as análises necessárias como profissionais que somos. Isso. No meu entendimento, aquela ação ela deve ser analisada sob 2 prismas. O primeiro, sob o prisma da legalidade e da legitimidade, né? E o segundo prisma é o prisma da eficácia da ação, né? Então, no meu entendimento, foi uma ação legítima, tá? Aquelas pessoas que foram neutralizadas lá, elas, segundo, foi noticiado e até então, que a gente pôde observar, aquelas pessoas elas estavam com roupas camufladas, né? Isso já indica que ele é integrante da facção Comando Vermelho, e eles estavam de fuzis, que foram muitos fuzis apreendidos, e são aquelas pessoas que enfrentaram a polícia, ou seja, que reagiram à abordagem que a polícia fez.
né? E tanto que foram vários presos também. Então, aqueles que se entregaram, que não esboçaram reação, foram presos. E os que foram neutralizados foram aqueles justamente que enfrentaram a polícia, que reagiram, que trocaram tiro com a polícia. Então, desse ponto de vista, né, embora o número elevado de pessoas mortas na ação, e infelizmente, né, 4 policiais, né, a ação foi legítima. Né? Acredito que foi uma ação legítima e é uma ação, assim, a princípio necessária, né? E o segundo prisma, a análise que eu faço é a questão, justamente a gente estava conversando aqui antes, que eu comecei a verificar, estudar lá a questão do Comando Vermelho e eu descobri, até para minha surpresa, e acho que vai ser para surpresa também, né, dos nossos espectadores, que o negócio principal do Comando Vermelho hoje não é o tráfico de drogas. Não é. 15% da atividade da renda do Comando Vermelho hoje é o tráfico de drogas, ou seja, apenas 15%. Né? Aí vocês vão me perguntar, mas qual que é a atividade principal do Comando Vermelho? Tiago, hoje a atividade principal do Comando Vermelho é justamente a dominação de território. E nessa dominação, o que eles fazem? Eles vendem bujão de gás. Eles têm o monopólio da venda do bujão de gás. Tipo assim, o gás é R$50 mais caro lá dentro. Água mineral, serviço de internet, serviço de transporte suplementar e vários outros. Tem comunidades no Rio de Janeiro que eles cobram taxa do morador. Cada morador, cada residência ali daquele complexo dominado pelo crime, tem que pagar uma taxa mensal por crime. Começa com R$50 e pode ser até mais. Tem vários comerciantes que são extorquidos também. E não é só no Rio de Janeiro, não. Lá no Ceará, lá, eles mataram lá que o Comando Vermelho está presente em quase todos os estados do Brasil. Lá no Ceará, eles mataram um rapaz lá que vendia coxinha na rua. Acho que tenho quase certeza que foi no Ceará, mas teve esse fato, né? O cara vendia coxinha na rua, exigiram dele pagar uma quantia lá mensal pro Comando Vermelho, não pagou, mataram o rapaz. É um absurdo. Então, aí quando a gente fala do ponto de vista, né, da eficácia, eu entendo que a operação não foi eficaz. Justamente por quê? Porque ela não recuperou o território. Entrou, matou e saiu. Entrou, fez a operação legítima, legítima operação, e saiu. Então, no meu entendimento, o êxito da ação, a eficácia teria sido alcançado se o Estado permanecesse ali. E com o primeiro braço que vai chegar para resgatar, retomar o território é a polícia, é lógico, isso é óbvio. Né? Que nenhum outro braço do Estado tem condição de fazer isso. Né? É uma sensação de enxugar gelo, né? O braço armado do Estado é a polícia. Então, a polícia chegou lá, ela vai fazer o quê? Vai fazer o enfrentamento, ela vai neutralizar as resistências, ela vai recuperar o território e vai permanecer ali. A presença do braço armado do Estado, que é a polícia no local, é para garantir a segurança para que outros braços do Estado entrem também. Isso seria o ideal, né? Na sua opinião. O que seria eficaz. O que seria eficaz. Quais seriam os outros braços? Saúde, educação, né? A questão social, lazer, cultura, para a gente dar outra perspectiva de vida para aquelas pessoas que residem ali sob o domínio do tráfico. Mas agora aqui, o Tiago, como advogado, e aquela velha história, né? Onde o Estado não entra, os bandidos tomam conta. Né? E essas organizações, elas são mesmo organizadas, como todo mundo diz? Giotti, excelente pergunta. A lei do crime organizado, ela vai determinar o seguinte: quem se organiza com outras 3 pessoas, ou seja, 4 ou mais pessoas estão organizadas para cometer qualquer tipo de crime, poderá estar em curso na lei dos crimes organizados. Ou seja, independentemente de qual seja esse crime. Pode ser tráfico, pode ser extorsão, pode ser estelionato, pode ser falsificação, pode ser roubo, furto, qualquer tipo de crime. Se você organizou, se nós 4 aqui nos organizarmos para cometer um crime, nós podemos sim formar uma organização criminosa. Porém, a lei ela deixa bem claro o seguinte: não basta a gente que se conheceu hoje,
nos organizarmos para cometer um crime. Nós temos que ter esse caráter permanente no cometimento de determinado crime. Isso vai de encontro exatamente ao que o Breno falou. Não é da noite para o dia que um grupo se organiza para cuidar da internet, para oferecer água, luz, esgoto, gás, segurança para uma comunidade. E justamente onde o Estado não entra, como você muito bem disse, aí sim o crime organizado vai entrar. O problema de grandes aglomerados, seja aqui no Brasil, em termos de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que são os maiores, ou no mundo também, ele começa por uma questão geográfica. A partir do momento que geograficamente dificulta a entrada do Estado, que geograficamente dificulta a aplicação do artigo 6º da Constituição, o que é o artigo 6º da Constituição? São os direitos sociais, são os direitos coletivos, que é educação, moradia, saúde, transporte, saneamento básico. Se o Estado não consegue fornecer isso, aí a ponta do iceberg vai ser justamente as forças policiais, que infelizmente eles também são vítimas dessa ausência do Estado. A partir do momento que o Estado deixa chegar a situação como chegou no Rio de Janeiro, aí nós precisamos de uma operação especializada, com divisão especializada de resposta àquela situação trágica, tensa de guerra. E isso não é qualquer policial que consegue enfrentar um fuzil, não. É óbvio que quando você passa no concurso público, você tem que fazer um juramento de ceder sua própria vida em prol da sociedade. Mas enfrentar um fuzil de cima para baixo requer um treinamento bastante específico, requer uma técnica muito específica, requer uma inteligência e uma contra-inteligência muito específica. Eles têm que saber exatamente aonde que eles estão cumprindo aquele mandado de busca e apreensão e aquele mandado de prisão. Hoje de manhã eu acompanhei uma operação da Polícia Federal, antes de vir para cá, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal estava numa operação de crime cibernético, com a inteligência, com a contra-inteligência deles, eles conseguiram saber exatamente qual era a casa, qual era o computador, se bobear, eles sabiam até qual era o quarto, o cômodo específico que estava o computador, diante de uma inteligência e uma contra-inteligência. Chega lá, bateu na porta, um criminoso não estava com fuzil, ele estava com computador, foi bem mais fácil. Agora, para você enfrentar um grupo organizado, armado de fuzil, aí ele tem que saber exatamente aquilo. Foi uma operação com 2.500 policiais, mas facilmente poderia ser com 12, 30, 50 mil policiais para tentar retomar o Complexo do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro, que mesmo assim dificilmente conseguiriam se estabilizar ali. Para que o Rio de Janeiro tenha uma recuperação, é necessário, urgente, que o Estado esteja presente, garantindo, de fato, esses direitos sociais. A gente tem que parar de romantizar o aglomerado, de romantizar uma favela, de romantizar um beco escuro, de romantizar a insegurança que persiste nesse tipo de lugar. Nós vamos voltar nesse tema aqui, nesse assunto, que eu tenho umas perguntas boas para vocês aqui, mas eu quero saber do Léo aqui o seguinte, Léo. Eu vi o mapa de ocupação do Comando Vermelho, né, das facções no Brasil todo. Aí, Minas Gerais não tinha. O único estado que estava sem a bolinha lá do... O que acontece aqui? A gente sabe que aqui não é tão bom como se imagina, né? Em termos de atuação. Bem da verdade, o Comando Vermelho já tem uma parte aqui, né? Não da forma que está nos outros estados ainda, né? Porque ainda não é... Vamos pensar que não é a prioridade da ocupação de local em Minas Gerais, alguns determinados municípios, né? Por exemplo, Teófilo Otoni, ele tem já ouvi falar dele. Ele tem um braço lá, agora em Belo Horizonte, na favela, que também começou, né? Na Serra. Teve uma recente operação aqui que descobriu alguns aliados, né? Alguns tentando integrantes. Tentando entrar aqui. Então, assim, já existem alguns braços aqui, só que ele não é tão resistente como é nos outros estados e não estão tomando tanto espaço ainda, porque tem outras organizações aqui ainda, que são maiores. Então, eles estão vindo devagar. Agora, para enfrentar esse crime organizado, essa pergunta vai ser para vocês três. Vou começar aqui com o Breno. A polícia
está preparada? A polícia tem armamento, tem treinamento, tem verba, tem recursos de pessoas? Os policiais estão preparados. Nós temos aqui agências policiais especializadas, né, para o combate a essas facções. E esse combate ele tem que ser feito, no meu entendimento, em duas linhas de ação. Uma é a questão... Você quer combater o crime organizado, né? Que uma das maiores agências policiais do mundo é o FBI, ou FBI, como, né, como quiser chamar. E eu tive a oportunidade de fazer um curso com o FBI de combate ao crime organizado. Em 2010, eu fiz esse curso, foi patrocinado pelo governo federal na época. Os agentes do FBI vieram para o Brasil e deram o curso pra gente. Tinha tradutor, então foi bem tranquilo. Mesmo para quem não falava inglês, e mesmo que eles não falassem português, como tinha tradutor, nós fizemos curso com eles. E a primeira regra que o FBI falou, e que eu adotei isso e que vi que de fato funciona, é que para você combater o crime organizado, para combater organizações criminosas, você tem que seguir o caminho do dinheiro. Para você desmantelar uma organização criminosa, você tem que tirar o capital dela, você descapitalizar a organização criminosa, né? Então, a gente tem que trabalhar no foco da cabeça financeira das organizações criminosas, tentando tirar o capital, que são medidas que estão previstas na legislação, que é sequestro de bens, bloqueios. E essa parte é a Polícia Federal que atua? Seria... Não, Polícia Civil. Polícia Civil e Polícia Federal, que a Polícia Civil também tem expertise nessa questão, né? E depois identificando os alvos, né? Que são aqueles, né, que estão lá de fuzil, aqueles outros, aqueles que fazem transporte, e realizando essas abordagens também, essas prisões. Então, a gente tem que combater nessas duas linhas, no meu entendimento. Ô, Léo, você também, eu sei que é muito especialista, entende muito, né? Muito estudioso nessa temática nossa. Você acha que, aqui no caso de Minas, a Polícia Civil, ela está assim, preparada ou precisa de mais recursos, precisa de mais atenção, de mais investimento? Como é que você está vendo isso? Guiotti, a Polícia Civil, ela é um dos braços de controle dessa criminalidade. Seria ineficiente se a Polícia Civil trabalhasse efetivamente com essa inteligência, essa contra-inteligência, se o Ministério Público não estivesse alinhado, se a magistratura, o Poder Judiciário também não estivesse alinhado, a Defensoria Pública e também a própria OAB. E a sociedade civil também, ela tem que estar empenhada em auxiliar essas forças de combate à criminalidade. O 181, por exemplo, ele é um recurso em que a própria sociedade ela contribui com informações para esses órgãos de controle de criminalidade. Isso é muito importante, a sociedade estar atenta, porque dificilmente, eu já tive a oportunidade de defender e acusar mais de 380 pessoas em mais de 380 plenários de tribunal do júri. Dificilmente você vai ter testemunhas presenciais, oculares de crimes de homicídio. Então, cabe ali... Ninguém viu, ninguém sabe que foi, aí vai no ouviu dizer. O ouviu dizer, ele jamais pode servir de prova para uma condenação. A condenação, ela tem que ser certeira. Você tem que ter provas de que o indivíduo, de fato, tenha praticado aquele crime. E aí, cabe à polícia trabalhar por essa certeza. Eu tenho para mim o seguinte, não existe crime perfeito. O que existe é perito imperfeito. Então, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário são os peritos da criminalidade, do combate a essa criminalidade. A partir do momento que eles não são perfeitos na sua análise, o indivíduo não pode ser condenado nessa dúvida. Sempre, ele tem que ser condenado na certeza. Melhor você deixar 1000 culpados em liberdade do que um único inocente preso. Isso daí é um brocado do direito clássico. E aí, devolvendo a sua pergunta, eu tenho certeza que a Polícia Civil ela é empenhada, mas falta também braço para isso. Vou te dar um exemplo. E tecnologia, viu? Não só braço e tecnologia, porque tem um sociólogo que a maioria dos estudantes de Direito, né? O Leonardo formou aqui na PUC, ele também lembra, o Breno também é formado em Direito. Vocês devem ter estudado Emile Durkheim. Sim. E o sociólogo Emile Durkheim, ele dizia o seguinte, que o crime ele é bom para a sociedade.
Por que ele é bom para a sociedade? Porque ele evolui a sociedade. A partir do momento que as pessoas percebem os crimes, eles começam a refletir sobre as mazelas da sociedade e eles conseguem, de certa forma, evoluir. E hoje o que a gente vê em termos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, e o maior desafio hoje está ligado aonde que é colocado esse dinheiro? O Breno falou de forma muito bem aí, que tem que fazer o caminho, percorrer o caminho para achar esse dinheiro. E se esse dinheiro estiver numa nuvem? E se esse dinheiro não tiver um estado... Exatamente. Se esse dinheiro estiver num estado que não tem uma ligação de uma Interpol para buscar esse dinheiro, se não tem um tratado, um acordo, esse dinheiro está numa nuvem. A criptomoeda é exatamente isso. Se o indivíduo quer lavar o dinheiro e coloca numa criptomoeda, acabou. Não tem como. Eu, como advogado, o maior desafio hoje do advogado, seja civilista, seja criminalista, trabalhista, qualquer tipo, você vai fazer uma execução contra a pessoa que está devendo. Se esse dinheiro desse indivíduo está em criptomoeda, você não consegue nem pedir para o juiz, falar assim, juiz, eu quero que você bloqueie essas criptomoedas desse indivíduo. Como? Aonde que está? Entendeu? Da mesma forma que o dinheiro dele pode ficar guardadinho, ficar rendendo ali 10, 20, 30, 50, 100, 1.000%, ele também pode virar pó da noite para o dia. Mas o desafio hoje é esse, que é achar o indivíduo porque ele está ostentando na internet, você vê o traficante ali com um cordãozão de ouro, carro de luxo, aí você fala assim, é meio esquisito esse cara tá andando desse jeito, ele já chama a atenção da polícia. Sabe? Ele agora, por algum motivo, né? Ele aparece. Agora, lavar o dinheiro de uma forma escondida, isso vai sim na inteligência. É justamente porque ele precisa lavar o dinheiro, né? Então, não é só ocultar. Antes de ocultar, ele precisa lavar. Que o caso da criptomoeda seria ocultar. Mas para lavar o dinheiro, ele tem que... abrir alguma coisa. Ele tem que ter um outro negócio, entendeu? Tem que ter um posto de gasolina, que está usando muito agora. Onde gera... transportadora, comércio de veículo. Então, nisso ele acaba se expondo, sabe? Aí que o trabalho de inteligência vai alcançá-lo. Agora, Léo, como representante dos policiais civis de Minas Gerais, o Sindipol, ele está preocupado com essa situação? Quer dizer, a gente, um estado vizinho, a gente sabe o perigo que é. Aí, lá no Rio, foram mortos pessoas de vários outros estados. Sim. Né? Então... Sim, eu acho que essa preocupação é geral, né? Acho que quando você tem uma guerra num estado vizinho... Você tem que se preparar que ela está ali, ela está chegando. Você pode não estar percebendo, né? Todos os policiais de Minas já têm essa noção e já sabem que já está dentro de Minas. Até o Paraguai fechou a fronteira. Falei, os bandidos vão correr tudo para cá. Exatamente. Então, assim, quem tem que ter essa percepção além da polícia é o governo, né? Essa sensibilidade que o Zema não tem com a gente, de investimento, agora está falando de tecnologia. Isso é importantíssimo. Porque como é que você vai seguir o rastro, como ele disse aqui agora, sobre criptomoeda? A pessoa que faz essa lavagem de dinheiro, ela está sabendo o país que não vai permitir o nosso acesso. Então, assim, hoje a informação é para todo mundo, né? Então, todos ficam preparados para realmente ocultar e levar esse dinheiro cada vez mais para o crime organizado. E depois dessa repercussão toda no Rio de Janeiro, o Sindipol ou os policiais civis de Minas Gerais, eles receberam alguma orientação, algum alerta, alguma operação para evitar que os traficantes entrassem para cá ou se instalasse aqui ou não? Ninguém, o governo do estado ficou neutro nisso aí. Tiveram as fronteiras foram fortalecidas, né? Mas assim, a gente sabe que é insuficiente, né? É igual o Breno acabou de falar. Você está ali hoje, né? A gente precisa tomar conta do espaço e não simplesmente fazer uma movimentação para resolver um dia, 2 dias, uma semana, um mês. A gente precisa levar o Estado nesses lugares periféricos, onde vai instalar esse Comando Vermelho e qualquer outra organização criminosa, né? Isso que vai fazer a diferença. E hoje, os pontos críticos em Minas Gerais, assim, de atuação de quadrilhas, de organizações, eles já são mapeados, vocês já sabem, assim, o que tem em cada região ou em cada morro, se for falar de Belo Horizonte? Assim, tem um estudo já? Tem, sim. Na verdade, a gente faz esse estudo, acho que mensalmente a gente tem um estudo sobre essas áreas quentes que a gente fala, né? Do que está acontecendo em cada, onde está tendo mais furto, onde está tendo mais tráfico, que está tendo mais roubo, assalto. E algum morro, alguma região que a polícia não entra ou tem medo de entrar ou tem receio? Não, em Minas Gerais a gente não tem isso, não. Eles tentaram algumas vezes aqui no Serra, tentaram impor isso, mas toda vez que teve essa possibilidade, o toque de recolher foi implementado,
A polícia subiu e acabou com isso. Prendeu a maioria das pessoas que mandaram, né, os comerciantes fecharem ali. Eu lembrei de um fato aqui. Nós fomos fazer uma incursão, trabalhava lá no DOESP, né, na Unidade de Combate Criminalizado. Nós fomos fazer uma incursão lá na Serra aqui. E tinha uma interceptação telefônica, a equipe que estava, né, à frente da investigação. E um dos criminosos lá, um traficante, ligou para o outro e falou assim: o DOS está subindo aí, ó. Vamos pegar as ferramentas e vamos encarar ele para ver se eles são isso tudo mesmo. Aí o cara que estava acima dele lá na hierarquia do crime falou que você está ficando doido, manda todo mundo tocar, deixa eles subir e fazer o que eles quiserem. E enquanto estiver aí, todo mundo intocado, ou seja, todo mundo escondido, né? E eles fazem o que eles querem aí e é pessoal sair pra rua só depois que eles saírem daqui. Aí nós subimos, fomos lá, prendemos quem tinha que prender, descemos e não houve confronto não, mas um lá aventou essa ideia. E o cara que tinha mais juízo, né? Tava acima dele, acho que por isso estava acima dele, falou: não faço não mexe com isso não. Não vai encarar os caras não, deixa eles fazer o que tem que fazer e ir embora. Aqui, Tiago, o governo do estado ele precisa investir mais na polícia, né? A gente sabe que a Polícia Civil, a gente acompanha pela imprensa há vários anos a Polícia Civil reclamando de condições de trabalho ineficientes, os carros não são adequados, o armamento às vezes não é o mesmo. Você vai enfrentar um bandido que ele traz uma R-15 lá dos Estados Unidos e aqui em Minas a gente não sabe se o armamento é semelhante. O Guiotti, todo mundo diz, e é uma grande verdade, que o estado de Minas Gerais ele tem dimensões territoriais de um país, né? O estado de Minas Gerais é do tamanho da França. Já ouvi falar isso várias e várias vezes. Então, se a gente fizer essa analogia, nós chegamos à seguinte conclusão, que a Polícia Civil do estado de Minas Gerais ela não é uma polícia estadual, é uma polícia federativa, uma polícia federal, uma polícia nacional. Ou seja, a inteligência da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, que é do tamanho da França, tem que comportar diversas fronteiras com Rio de Janeiro, com São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás. Então, essas fronteiras do Brasil inteiro, elas se desaguam em Minas Gerais. Obviamente que a Polícia Civil, ela age com a inteligência, ela é uma polícia investigativa. Se ela não estiver alinhada com uma polícia combativa, ostensiva, que no caso é a polícia militar também, se essas duas polícias não se comunicarem e se o Estado, como membro desse poder executivo, não conversar, não souber dialogar da mesma forma com essas duas polícias, que seja aquela polícia de infantaria, aquela polícia de artilharia, aquela polícia de aeronáutica, de blindados, e com a polícia de inteligência, obviamente nós estaremos fadados ao fracasso. E depois nós temos uma terceira polícia, que é a polícia penal, que essas organizações criminosas, elas atuam tanto dentro e fora das unidades prisionais. Então, eu comecei a advogar quando a polícia não existia nem sistema prisional no estado de Minas Gerais. Eu me lembro muito bem, eu tinha um colega de faculdade que ele trabalhava na furtos e roubos, e ali é onde que cabiam 80 presos, que é exagerado o número de presos por uma delegacia, por uma divisão de crimes contra o patrimônio, tinham 600 presos, Guiotti. Era um negócio assim, medonho. Isso é coisa recente, estou falando de coisa de meados de 2002, 2003, até 2005, mais ou menos, eram dessa forma. Só a delegacia de furtos e roubos, se eu estiver enganado aqui, o Breno, o Léo, me corrijam, ela encheu uma unidade prisional inteira lá em Ribeirão das Neves, que é a José Martim Drummond. A José Martim Drummond foi inaugurada só com presos da furtos e roubos. Eles pegaram aqui tanto de ônibus coletivo e levaram para lá. E eu ajudei a fazer o recamamento dos presos na época. Tá vendo? Eu estava já na polícia e ajudei a fazer. Era um negócio assim, medonho. Então, agora imagina só, realmente. a Polícia Civil, ela é uma polícia ostensiva que sobe aglomerado, tem as suas forças de combate, de infantaria, que é a CORE. Você tem ali uma polícia extremamente técnica que, para pensar de forma inteligente o crime e a contra-inteligência também dos criminosos. É uma polícia de fronteira que tem que ficar atento à entrada desse pessoal e ter uma experiência enorme também no tratamento com o preso. Isso é muito importante, porque, para e pensa, quantos e quantos criminosos das antigas ainda não morreram,
né? Ainda estão presos ainda conseguem ter controle sobre essa nova geração que vai surgindo. E por que isso acontece durante tanto e tanto tempo? E como jornalista, eu já fui muito em delegacia. Essa lá da Uberaba, então, quase toda semana eu ia lá. E a impressão que eu tenho da Polícia Civil, que é a mesma de muita gente da população, de muita boa parte da população, é de que é uma polícia, assim, com poucos recursos. As delegacias não tem o mobiliário adequado, sabe? Os computadores, você olha assim, tá tudo velho. Você olha, passa perto de uma arma de um policial, você olha do lado, parece que é uma arma velha, sabe? Então, assim, como é que tá isso hoje? Ou como é que vocês têm trabalhado isso hoje, hein, Léo? Então, a gente volta a bater de novo na mesma tecla, né? O governo, sequencialmente, ele não investe na Polícia Civil. Eles veem, assim, nós temos uma co-irmã, né, que está aí na rua, que é mais vista do que a gente o tempo todo. Então, às vezes é mais interessante investir no que está se apresentando do que em resultados. A Polícia Militar, né? A Polícia Militar. Até a Polícia Penal também, hoje, também tem uma visibilidade. A Polícia Militar se apresenta arrumadinha, roupinha, né, fardamento. O que dá a volta é aquilo que a gente vê, né? Porque a gente brinca o seguinte, que do asfalto para cima dá voto, do asfalto para baixo não dá voto. Se o policial civil ele tiver ali infiltrado, vestido de mendigo, e talvez ele estaria ali combatendo a criminalidade de uma forma muito mais eficiente, ali fingindo que de mané para ganhar a missão, do que colocar aquele arsenal todo em cima e o bandido fala assim, isso daí a gente já sabe que ali tem polícia, entendeu? Realmente, eu até falei aqui, quando você me fez uma pergunta, eu falei que os policiais são preparados, né? Porque eu estou no sindicato, mas eu sou policial antes disso, então, e a gente, por exemplo, tudo que eu tenho na vida foi graças à Polícia Civil, então, assim, eu tenho um amor pela instituição, né? E a gente fala com muita tristeza e às vezes a gente não quer nem, assim, reconhecer. Mas, infelizmente, a situação da Polícia Civil de Minas Gerais hoje é de total abandono. Nós estamos abandonados há mais ou menos 10 anos. Sem investimentos, sem tanto pelo governo anterior, né, essa atual gestão, quanto nessa atual gestão. Nós estamos abandonados. A Polícia Civil ela está com um déficit pessoal de aproximadamente 40%. 40% de déficit pessoal. Pontuando, isso é um estudo de 2008. Em 2008, ou seja, foi verificado, conforme a demanda da Polícia Civil, que a Polícia Civil deveria ter 17 mil policiais. Hoje nós temos 12 mil, mais de 11 mil. 11 mil. Por estado inteiro. Isso. Mas de acordo com a população, demográfico, né? Esse estudo. Então, de 2008 para cá, o Minas Gerais cresceu muito. Então, assim, está defasado muito além dos 40%. Isso, fala-se em 40%, mas talvez seja até mais, né? A Polícia Civil, há alguns anos, Thiago, a Polícia Civil, ela sobrevive, sabe de quê? De emenda parlamentar. Não há investimento efetivo do Estado. Aquele que vem do Executivo para a Força de Segurança. Então, não tem. Todas as viaturas que estão sendo adquiridas, unidades estão sendo reformadas, que são poucas, os parcos recursos que estão sendo enviados para a Polícia Civil são de emendas parlamentares, seja de senadores, deputado federal ou deputado estadual, entendeu? Até mesmo de vereador, quando é o caso, entendeu? O governo não investe na Polícia Civil. E a Polícia Civil raramente faz greve, né? A Polícia Civil, impedida, né, Léo? Agora a gente é proibido, né? Pela lei, né? O STF, não é pela lei, desculpa até, né? Sim, correto. Há uma decisão do STF... Aí tem que ficar trabalhando com condições... É uma decisão do STF que, nesse ponto... né, equiparou a Polícia Civil com a Polícia Militar, porque militar não pode fazer greve. Mas em razão da natureza do serviço que é a Polícia Civil, né, natureza essencial, o STF entendeu que a Polícia Civil não pode fazer greve e há uma decisão judicial proibindo as polícias civis do Brasil de realizarem movimento grevista. E o diálogo com o governo do Estado também não é um canal aberto, né? Desde o início da nossa gestão, né, não houve nenhuma possibilidade de conversar com o governador, nem com o vice-governador. E uma coisa que a gente tem feito, né, igual eu te falei, que nós somos, né, enquanto policiais e até mesmo como sindicalistas, a gente tem alertado a sociedade, o governo,
sobre a invasão do crime organizado aqui em Minas Gerais. Eu estou na Polícia 28. Eles estão entrando devagarzinho. Eu estou na Polícia 28 anos e eu posso falar com bastante propriedade. Há um tempo atrás, a gente não tinha presença efetiva de Comando Vermelho, PCC aqui em Minas Gerais, não. Eles poderiam até vir aqui. Entrava e saía. Não, eles chegavam aqui, praticavam alguma atividade pontual ali e saía. Tipo assim, vinha aqui, eles sabiam que tinha por exemplo, igual aconteceu em Juiz de Fora. Foram lá e roubaram a sede de uma empresa transportadora de valores. Eles fizeram atividade ilegal e foram embora. Aí, não se estabeleceram. Nós fomos lá e prendemos eles. Entendeu? Hoje não. Hoje estão chegando que eles estão ocupando território aqui. Nós já temos alguns complexos aqui em Belo Horizonte que estão ocupados pelo Comando Vermelho. Tem um complexo aqui, né, assim, eu não vou falar, porque talvez pode ter alguma investigação, coisa, mas tem um complexo aqui em Belo Horizonte que tinha uma liderança lá daqui, estabelecida lá há muito tempo, e... Se associou, né? Chegaram lá e mataram o cara. Não tem falta. Subiram lá, invadiram o território lá, que até então dominado por ele, mataram ele, sem nenhuma resistência. Então, quando a gente vê esse tipo de ação, foi o Comando Vermelho. O Comando Vermelho chegou, matou a liderança que já existia lá e dominou o território. O Comando Vermelho se estabeleceu lá. Então, assim, no caso da Polícia Civil de Minas Gerais, então, assim, importante para vocês era ter representantes na Assembleia Legislativa, por exemplo, no Congresso Nacional, porque alguém que vá lutar pela categoria, já que o governo não dá a devida atenção, até deve imaginar, bom, aqui em Minas é tranquilo, então não precisa investir muito na polícia. Então, vocês precisariam de representantes mais fortes no Legislativo para poder abraçar a causa de vocês, né? Porque aí o Tiago, eu li um artigo do Rio de Janeiro dizendo que por que o crime lá ficou forte? Porque os policiais mal remunerados eram fáceis de aceitar a proposta dos traficantes. Uhum. Você ganha quanto? 4. Quer ganhar 20 para trabalhar para mim? Só dando informação? E nem todo mundo tem a mesma índole, né? A gente sabe que... A impressão que nos dá é que a gente vive numa caverna mesmo. Tem um mito da caverna de Platão, que a gente sabe como que deve ser feito, como que é a realidade, mas a gente vê ali obscuro, como é que funciona de fato as coisas. O brasileiro, em sua grande maioria, não vai conseguir jamais ir nos Estados Unidos e na Europa para ver o asfalto bem arrumado, a polícia agindo de forma efetiva, eficiente, as ruas seguras, as ruas limpas, a iluminação pública bem condicionada, um aeroporto sem bagunça, uma rodoviária sem bagunça, tudo organizado, nada quebrado, a escola pública de qualidade, hospital, e aí a gente vai levando. Os índices de criminalidade, eles são medidos ainda no Brasil pelos índices de crimes violentos. Por quê? Tem um homicídio. Você pode não saber quem que é o autor, mas a materialidade ela é certa. O IML vai passar lá, o rabecão vai pegar o cadáver e vai levar ele embora. Aí você consegue ver se ali tem um índice de criminalidade forte. Aí você vira e fala assim, lá na fronteira de Minas Gerais com a Bahia, naquela cidadezinha específica lá não tem criminalidade, já tem anos e anos e anos. Por quê? Não acharam um cadáver lá. Porém, se bobear, é por lá que entra toda a droga, toda a arma, aquela estradazinha ali, vicinal ali, de terra, que está entrando, tá a rodo as coisas ali. E aí, o Estado, muitas vezes, não tem justificativa, seja por uma emenda parlamentar, seja para nada, para justificar um efetivo policial de inteligência ostensivo naquela região específica, porque ali não tem cadáver. E se a gente tem no aglomerado aqui, tem tantos dias, isso aí é campanha de governo, né? Tem tantos dias sem um assassinato no aglomerado. Isso é preocupante. Eu lembro que na Furtos e Roubos, os policiais falavam o seguinte, cadeia silenciosa é um perigo, entendeu? Porque tem preso querendo fugir. A cadeia tem que estar agitada. Agora, se você tem um lugar, um aglomerado que tem anos, dias e dias e dias, igual essas obras, né? Estamos há tantos dias sem um acidente de trabalho. Estamos há tantos dias sem um assassinato. Glória a Deus, né? Porque não teve nenhuma vida que se foi. Porém, será que essas cifras negras que a gente não está contabilizando ali estão cientes, está acontecendo? Será que as mães dos filhos que são usuários de entorpecentes, elas registram um boletim de ocorrência para os seus filhos que estão indo comprar droga? Será que o indivíduo que ele perde o celular dele por um furto, ele registra uma ocorrência? E quando registram, será que a polícia tem efetivo para fazer investigação desses supostos
afasta os crimes de menor potencial ofensivo? Claro que não. Aí a polícia ela vai agir apagando incêndio. Os verdadeiros bombeiros do estado de Minas Gerais aqui é a Polícia Civil do estado de Minas Gerais, porque tá aqui só para investigar o quê? Nossa, o estuprador, o assassino, a organização criminosa, tá vindo o PCC, tá vindo o Comando Vermelho, tá entrando uma nova... Gente, isso daí é a ponta do iceberg. Esse que é o grande problema. E nas empresas, nas indústrias, é assim, o serviço, o emprego de maior risco, ele paga um salário para compensar, né? Claro. Eu conversei com o mergulhador da Petrobras, ele ganha muito bem porque o risco dele morrer no mar é muito grande. Mas no estado essa regra aí não se aplica, não. Eu ia trazer essa regra para o estado, o policial civil, ou policial militar, o policial mal remunerado, mal equipado, e vai entrar com a vida dele para salvar a vida da defender a sociedade. E vai, quando ele é honesto, porque assim, a questão de corrupção... Você que é advogado, trabalha no escritório... Claro, a questão de corrupção está diretamente ligada ao caráter, à índole da pessoa. Sim, se o indivíduo quiser se debandar para o outro lado, ele vai se debandar. Agora, se ele tem perfil de inteligência, de contra-inteligência, já vem uma empresa grande e leva ele. Não tem porquê você manter isso, porque hoje em dia as empresas trabalham com compliance. As empresas têm a sua delegacia de polícia civil interna, as grandes corporações. É muito mais vantajoso para aquele policial que não tem vocação... A empresa, né? ou o tráfico, né? E leva ele. Mas aqui é assim, você falou uma coisa aí que me fez lembrar um fato passado, sabe? Tem um delegado que é amigo meu e ele foi designado para fazer uma missão e chegou lá nesse local, tinha um figurão lá, um político, bastante influente, né, na política. Foi secretário de Estado, alguns governos dizem que é ele que mandava, sabe? E o cara é muito influente, ele não teve cargo de governador, não, é muito influente aqui em Minas Gerais, muito conhecido. E ele falou, fulano tá aí, vou lá pedir recurso para a Polícia Civil. Foi lá conversar com esse político lá, essa pessoa influente na nossa sociedade. Ele falou, o moço, ele teve o desplante de virar para ele e falou assim, doutor fulano de tal, eu não vou falar o nome dele aqui, né, preservar tá vendo aquela ponte lá? Eu tô. Todo mundo tá vendo a ponte? Assim, aquilo lá é a Polícia Militar. O esgoto tá passando aqui, a encanação do esgoto, só tá vendo? Não. Pois a encanação do esgoto é a Polícia Civil, ninguém vê. Então, a gente investe mais na Polícia Militar, porque a Polícia Militar é a ponte e a Polícia Civil é a rede de esgoto. E era pessoa influente aqui em Minas Gerais, falou isso pra ele. Só que os políticos, o que eles têm que ter em mente? Que eles não sabem. Ou deveriam saber, ou sabe e finge que não entende, porque não é viável, né? Investigação criminal, ela é fundamental para combater a organização criminosa. Você só combate a organização criminosa com investigação criminal. Tá? Não querendo desmerecer o trabalho da Polícia Militar. O trabalho da Polícia Militar é de suma importância na questão da prevenção aos crimes. Né? Mas depois que a organização criminosa está ali formada, sou advogado, você sabe muito bem, além do número de pessoas, você tem que mostrar ali que tem hierarquia, né? Que tem divisão de tarefa. Divisão de tarefa, né? Você tem que mostrar qual que é, na divisão de tarefa, qual que é a participação de cada um, o que cada um é responsável dentro da organização criminosa. E você faz isso como? Como é que você faz isso? Com uma investigação criminal. Você não chega ali assim, vão lhe prender, você chega lá e prende eles e leva, não. Simplesmente pergunta, né? O que você faz? O crime organizado, ele atua na clandestinidade, gente. Através de laranja, através de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. E como é que você vai chegar nisso aí? É só com a investigação criminal qualificada, né? Então, os governantes, eles têm que, de fato, assumir o papel deles, a responsabilidade deles, parar de preocupar com a politicagem, que não é nem política deve ser feita, mas isso é politicagem, né? O que é a politicagem? Não, vamos investir mais na polícia ostensiva, porque aqui eu consigo voto. Porque a viatura na rua, com o giroflex ligado, policial fardado, dá uma falsa sensação de segurança. Ô, Breno, né? Não basta só investir... E larga a Polícia Civil para lá, porque a Polícia Civil não dá voto. Tem que qualificar
Eu acho que a palavra é qualificar, tem que atualizar. A lei muda o tempo todo. Quantos e quantos processos, Guiotti, Breno, Léo, eu já atuei. Isso daí no meio da advocacia criminal é muito comum. A gente atua muito no erro da polícia. Muitas vezes a polícia ela tem a boa intenção, ela quer investigar. Mas só que se ela não tiver atualizada e qualificada, acontece isso. Vou te dar um exemplo aqui, olha, uma investigação policial. A polícia pega um celular do indivíduo. Ele sabe que aquele celular daquele indivíduo contém ali provas, contém vestígios, contém informações relevantes. O policial não pode sair abrindo esse telefone. O policial, ele não pode sair dando print. O policial não pode ficar tirando foto daquilo ali, não. Por mais que doa nele, ele sabe que aquilo ali tem que ser feito, mas ele tem que ser orientado. E muitas vezes aquele policial, ele não foi orientado, ele não está atualizado do que é uma cadeia de custódia. O policial não sabe o que é um código hash, ele não sabe o que é um blockchain. Ele não está atualizado. E aí a culpa daquele policial não é culpa de quem deveria estar aparelhando ele para isso. Porque é muito fácil. Sai um fuzil novo, você chega num batalhão e fala, pessoal, vamos todo mundo aqui começar a dar tiro aqui para a gente atualizar esse armamento específico. Vamos, ótimo. Agora, sai uma atualização de um software específico e os peritos eles não têm capacidade técnica e de pessoal também para fazer aquela perícia específica numa prova digital. Será que todos os policiais estão preparados para isso? Todos os policiais talvez sabem atirar, mas Thiago, agora trabalhar Thiago, com... Mas a questão dos celulares, prova é difícil, né? De fato, a gente tem conseguido muito material probatório em apreensão de celular. Na Polícia Civil, os policiais estão preparados para as cadeias de custódia. Né? Eu sei porque eu participei. Lá você pode até cometer esse erro, questão, né? Porque... Quando você aprende o telefone, Guiotti, você tem que apreender o telefone e você tem que ter uma ordem judicial que te autoriza a acessar o conteúdo. No meu caso lá, a gente fazia até antecipado. Ó. Eu quero a busca e apreensão para fulano, para casa dele, quero mandar de prisão para ele e quero já de antemão uma autorização para ele acessar os dispositivos eletrônicos que porventura sejam encontrados com ele, tais como celular, computador, tablet, tudo. Aí o juiz dava uma ordem para a gente, a busca e apreensão para residência e uma ordem à parte autorizando a gente ter acesso a esses conteúdos. Né? Então, mas, infelizmente, talvez na Polícia Militar, não sei como é que está essa questão lá não, mas na Polícia Civil, isso aí eu posso falar, tem essa orientação sim, a gente orienta os colegas nesse sentido. A Cadepol, inclusive, ela fornece diversos cursos sobre cadeia de custódia, a gente tem uma boa noção. E na prática também, né? A gente, quando vai fazer um mandado de busca ou de prisão, a gente faz essa leitura anterior novamente para a gente saber que não é só a cadeia de custódia, são vários passos, né? Até mesmo para manter a integridade, né? Como a gente está chegando ao final do nosso podcast, eu vou pedir aqui ao advogado Tiago Lenoir para fazer as suas considerações finais desse nosso encontro de hoje. Marcos Guiotti, eu agradeço profundamente, me sinto bastante honrado poder falar com essa categoria tão seleta e tão importante para o estado de Minas Gerais. Então, doutor Breno, doutor Leonardo, leve ao presidente aqui do nosso sindicato dos policiais o meu abraço fraterno e a oportunidade de poder falar aqui com todos vocês. Para mim foi uma enorme satisfação. Sempre que tiver um assunto interessante, em pauta, estarei aqui à disposição de todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Leonardo Dantas, diretor de comunicação do Sindipol, suas considerações finais. Foi um prazer fazer parte desse bate-papo, né? E acho importante que você que está aí, o policial civil, entenda a necessidade de se unir ao sindicato, né? A gente está aqui lutando tem 3 anos e meio, muita coisa foi alcançada, apesar de longe do que a gente gostaria. Assim, a gente precisa de um representante, né, assim, na casa, ali no legislativo, para tentar ajudar a gente cada vez mais, porque o governo não ouve o sindicato, não ouve a sociedade, não ouve as mazelas que todo mundo está enfrentando, e principalmente os policiais civis que estão adoecendo, que está aí com salário defasado, pouco pessoal, estruturas ruins. Então, assim, a gente tem que se unir para conseguir avançar ainda mais e ter um sindicato ainda mais forte. Breno Almeida, diretor executivo do Sindipol. Gente, o recado que eu posso dar aqui para senhoras e senhores é que uma categoria unida, a expectativa dela de exercer e conquistar um êxito, uma vitória é maior.
Né? Então, e quem representa a nossa categoria, investigador de polícia, nas questões relativas ao direito trabalhista, à condições de trabalho, é o Sindipol, tá? Não existe nenhuma outra entidade autorizada a negociar em nome dos investigadores, senão o Sindipol. Então, você que ainda não faz parte, né, do sindicato, venha conhecer o sindicato, né? Venham, apesar de toda a dificuldade que a gente está enfrentando, eu posso afirmar para as senhoras e senhores policiais civis que, se com o sindicato hoje aqui em Minas Gerais a situação está ruim, né, Leonardo? Sem o sindicato seria muito pior. Tá? Eu posso afirmar aqui que é rápido que os 2 únicos reajustes que nós conseguimos foi através dos movimentos dos sindicatos, né? Que foi em 2022, quando nós obtivemos 10,06% de reajuste, que foi depois da manifestação que nós fizemos. E agora, em 24, foi depois também de manifestação que nós fizemos, que nós conseguimos mais 4,62%. E voltando em 2022, gente, para aqueles que estão na ativa aí, ó, além, né, dos 10,06%, ainda teve a implementação de mais 3 auxílios vestimenta. Então, cada um pode fazer aí sua conta aí, né, e verificar. Se não fosse a atuação do sindicato, né, porque o governo não deu isso para a gente não, isso nós conseguimos através de manifestação, através de luta. O salário de cada um estaria no mínimo 15% a menos e não haveria esses 3 vales, auxílios vestimenta a mais, tá? Então, isso aí foi luta do sindicato. Então, venham para o Sindipol, vamos unir força com a gente aqui. Muito bem, o papo está muito bom, acho que a gente precisaria de mais umas 3 horas para abordar todo esse tema. Eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui, do Breno Almeida, tá? Do Leonardo Dantas, do Thiago Lenoir, por esse bate-papo conosco aqui. Em uma próxima oportunidade a gente volta a conversar um pouco mais sobre esse assunto que foi destaque no mundo inteiro e foi no Rio de Janeiro, mas a preocupação em Minas a gente sabe que é grande. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou aquilo e mora em Minas ficou pensando, e aqui? Como é que tá, né? Então a gente tentou passar aqui a parte da Polícia Civil, o trabalho de vocês, como tá acontecendo, tá bom? Muito obrigado. E olha, e você que acompanha o papel da Polícia Civil no nosso estado, como é que tá? Você está acompanhando, está gostando, tem alguma reclamação, tem alguma opinião, tem alguma sugestão? Acesse as nossas redes sociais, vai lá no @SindipolMG Oficial, tá bom? E deixe seu recado que a gente vai estar acompanhando de perto aí essa sua colocação, tá? E nos próximos encontros, nos próximos episódios, vamos continuar aqui debatendo segurança no nosso estado, vamos estar aqui debatendo a atuação e o papel da Polícia Civil de Minas Gerais. Obrigado a todos e até a próxima.